Vem se assentar, filhos de Deus, graça e paz, povo maravilhoso de Deus. Amém. Amém. Quantos estão aí felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu estava tão perto daqui. Eu falei, eu vou chegar rapidinho, irmão de Deus. Como chove nessa terra, irmãos. Nós fizemos um encontro a semana passada e nós viemos uma semana antes para organizar as coisas. E chuva, irmãos. Até liguei para Noé para ver se a arca estava pronta. E, meu Deus do céu, que chuva, irmão. Fizemos um encontro pela misericórdia de Deus e logo em seguida tem o QG. Nós estamos lá com 22, 23 crianças, mais os obreiros que veio trabalhar. Mão de Deus, só Deus nessa causa. Obrigado, meu filho. É minha? É? Eu sou traumatizado com o corpo. Às vezes tem umas aguazinhas, eu vou ministrar em alguns lugares, eu vejo uma água, né? Eu vou beber, fica algum irmão ali, né? Tipo, não, né? É porque o dia eu bebi uma, era do Espírito Santo, eu não sabia, né? A irmã ficou fazendo assim pra mim, o que foi? Essa água é do Espírito Santo, fica tranquilo, ó. Tá dentro de mim. Oh, Deus. Mas é muito bom estar aqui, irmãos, né? A pastora fez contato comigo já há algum tempo atrás e confesso a vocês que eu venho aqui ministrando, sabe muito mais ministrar do que ministrar, irmãos. Você vai lembrar, né? Muito da nosso berço, né? Isso aqui, né? Esse rapaz que está aqui, irmãos, né? Hoje um discípulo amado, mas uma pessoa muito usada por Deus para me ganhar para Jesus, né? O ganho para Jesus, muita gente entra, né, na ferramenta, um fala de Jesus, outro te leva à igreja, mas tem um carrapato que gruda em você, irmão, vai te buscar em casa. Esse cara, irmão, ele ia em casa me buscar para ir na igreja, às vezes na quarta-feira, não ia ninguém na igreja. E aí, então, vamos hoje, rapaz, vamos, cara, vamos, e foi empurrando, irmãos, né? E hoje temos a alegria de caminhar juntos para a glória de Deus, né? Obrigado, viu, filho? Mal sabia que tu estava ganhando teu pastor, né, Marão? Tem umas doideiras na igreja lá, irmão. Que Deus. Fala pro seu irmão assim lá, foi bom você vir aqui hoje. Glória a Deus. Amados, mesmo assentados, eu quero ler alguns textos com você, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu acho muito lindo quando nós criamos uma atmosfera num lugar e eu fico olhando, irmãos, isso deu um trabalho. A gente que faz sabe, aí você fala, é uma redinha aí, irmão. Essa redinha para parar aí em cima, sangue do Cordeiro. Deus seja louvado pelos irmãos que colocou essa rede aí em cima. Irmão de Deus. Nossa, eu preciso pescar com rede. Fala assim, eu preciso pescar com rede. Eu preciso pescar com rede. Há uns 5 anos atrás, eu instituí isso na igreja. Fiz uma reunião e falei assim, a partir de agora só pescamos com rede. E dispensamos a varinha. Porque a varinha, irmãos, um pega e fica rindo do outro. Já foi pescar? Boa! A varinha, né? Minha célula vem mais cheia. Um pega e ri do outro. Mas na rede não, irmão. Não tem como saber quem pegou mais. E não tem como pescar sozinho com rede. Aqui tem. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Sozinho não dá, irmão. Vai pescar com rede sozinho. É impossível isso. Precisamos um dos outros. Coloca a mão sobre a tua fronte e diga assim, o Senhor vai me desatar hoje. Amém. Livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, tem um texto, irmãos, um diálogo de Jesus. Mateus 16, 13. Quem achou, diga, hoje eu estou desatado. Hoje eu estou desatado. Eu estou
desatado. Diz assim, ó, Mateus 16:13. Indo Jesus, mesmo assentados, mas com respeito e reverência à palavra, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes o povo ser o Filho do Homem? O que estão falando de mim? Eles responderam: uns disseram que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E continuou ele: mas vocês, vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Amém? Amém. Deixa sua Bíblia aberta, depois a gente vai ler mais alguns textos. E o texto de tema, né, que é o Lucas 5:5, ao que Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas tu está dizendo, bora lançar essa rede, tá? Essa tradução aí é Adão brasileiro, né? Pastor, não está assim na Bíblia não, tá, irmãos? Está assim, sim, né? Irmão, Jesus, dentro de muitas conversas com seus discípulos, ele acabava ensinando muitos princípios e ministrando também muitas promessas de Deus. Ele esclarecia, irmãos, a ele o plano de Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque Deus, ele tem um plano para a nossa vida, Deus tem um sonho com a gente. Quantos pais, mães tem aqui? Pô, irmão, quando nasce uma criança, a gente já começa a gestar sonho para elas, né? Gerar expectativas na prole, né? Como foi o caso de Pedro, irmãos. Um dia Jesus, ele decidiu perguntar aos discípulos, né? Quem estão falando aí que eu sou, né? Porque Jesus, ele começou a causar, criar muito, mas muito alvoroço nos lugarejos. E aí eles começaram a falar aquilo que as pessoas estavam falando. Ó, uns estão dizendo que tu, né, é João Batista, né, que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas aí ele foi mais além, irmãos, e perguntou assim: não, mas eu quero saber de vocês. O que vocês pensam a respeito de mim? E Pedro, irmãos, imediatamente, ele foi lá, irmãos, e falou assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Jesus, logo depois dessa declaração de Pedro, né, e diz assim: ó, tu é pedra, cara, né? E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Escute, a declaração que está falando sobre esta pedra, ele está falando sobre a declaração de Pedro, não sobre o próprio Pedro, mas sobre a palavra que Pedro lançou. Ele pegou aquela palavra e falou assim: essa palavra é uma rocha para me edificar a minha igreja. Mas eu queria falar para você, irmãos, o porquê não falar da pessoa de Pedro mesmo, como um homem comum, irmãos, uma pessoa como todos nós, irmãos, uma pessoa que precisava ainda de ser lapidado, tratado, curado, e ele seria, irmãos, um exemplo para o início da igreja. Eu cuido de pastores, irmãos, escute o que eu vou falar para você, e quem sabe, nesses longos anos que nós estamos caminhando juntos aqui, eu já falei para a igreja, o maior patrimônio da igreja é o pastor, irmãos. Que isso? Pode queimar som, compra outro, põe no lugar, irmãos. Podem roubar as cadeiras, compra outra, põe no lugar. Agora, se, irmãos, minar o pastor, irmãos, acabou a igreja. Ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas.
Se chegar e ferir, irmãos, aqui, a família pastoral, irmãos, a igreja vai, irmãos, pela misericórdia de Deus, mas mingua muito. Está aí um homem que está caminhando no meio do evangelho já há mais de 20 anos. Então, irmãos, eu tenho que entender que Deus ele tem um plano para a minha vida e eu preciso entrar neste plano. Aleluia. Deus ele quer, irmãos, que eu lance a rede, mas eu preciso, irmãos, entrar nesse plano de Deus em lançar a rede. Até porque eles estavam lançando rede a noite toda e não estavam dando em nada. Só que quando eu entro na voz de Deus, as coisas começam a acontecer. Só mesmo, irmãos, um plano tão bonito, tão profético, que saiu da própria boca do Messias, a gente pensa assim, olha, não vou ter dificuldade. Por quê? Porque foi Deus quem falou. Então não vou ter dificuldade. É a maior mentira, irmãos, em meu povo cristão. Tem gente que fala assim, olha, Deus falou, então vai acontecer. Tranquilo e calmo. Por quê? Não é de Deus não, porque eu não senti paz. Quanto crente dizendo essa bobagem, irmão? Pessoas deixando emprego, deixando família, deixando os planos de Deus, porque dizem, eu não senti paz. Porque quando Deus faz, sente paz. Irmão, que evangelho é que você está seguindo? Quem sabe você teve dificuldade para vir aqui hoje? Que dia de paz você teve hoje? Então não era para você estar aqui na igreja? Que paz Jesus sentiu no Getsemane? A ponto de suar a gota de sangue? Não era de Deus ele passar pela cruz? Era, irmãos. Diz que Deus, eu agradei moê-lo na cruz. Era de Deus o propósito. Porém Jesus não sentiu paz não, irmão. Mas tinha um propósito. Então nem sempre você vai sentir paz. Até porque, irmãos, quando vem o peso da responsabilidade, você não sente paz não. Deixa eu pegar você e falar assim, prega agora que eu vou parar de pregar. Quero ver que paz tu vai sentir. O que é que na vida de Pedro, irmãos, a princípio, escute isso, dificultou a execução do plano de Deus? Porque essa mesma palavra que vocês estão vendo aqui saiu da boca dele, de Pedro, sobre a tua palavra. Mas o que foi, irmãos, na vida de Pedro, irmãos, que tem dificultado a execução dos planos de Deus, irmãos? O que é que na tua vida atrapalha Deus executar aquilo que Ele quer para a sua família, para a sua cidade, para o seu bairro? O que tem dificuldade, o que tem dificultado você a lançar a rede? Eu preciso, irmãos, fazer um raio-x da minha vida e ver se não tem nada atrapalhando a ação de Deus em minha vida. O que tem, irmãos, em mim que atrapalha o plano de Deus? Às vezes as pessoas vêm e falam, pastor, põe a mão sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo, ore, expulsa. E às vezes eu brinco, eu falo assim, pastor, não expulsa a alma. Irmãos, quem dera, oxalá, tudo fosse demônio. Que nós colocamos a mão e dizemos, em nome de Jesus, vai embora. Agora se você expulsar a alma, sai dela, volta. O problema é eu, irmãos. O problema é nós. O problema, irmãos, é essa centralidade nossa que atrapalha o plano de Deus. E aí, irmãos, quando eu olho para a vida de Pedro, irmãos, eu começo a enxergar algumas coisas que se assemelham muito, irmãos, ao dia a dia de muitas pessoas que vêm seguindo a Jesus. Qual foi a primeira situação de Pedro que atrapalhava a construção da igreja? Pedro tinha uma mente confusa. Como assim, pastor? Olha só, irmãos. Logo depois dessa declaração, nós estávamos lendo Mateus 16. Amém? Ficou aberto aí? Ficou? Irmãos, depois dessa declaração estupenda de Pedro, irmãos, sentados ali em algum lugar, Jesus começa a questionar quem sou eu, o que estão dizendo a respeito de mim. E vocês dizem o quê? Ele se levanta, irmãos, cheio de Deus, e fala assim, olha, tu és o Cristo, filho. Jesus se esperou sobre essa palavra, eu vou lançar a minha igreja, edificar a minha igreja. Aleluia. E aí, irmãos, continuando o texto, escuta, versículo 22. E Pedro tomando a parte, nós estamos lendo o mesmo contexto, irmãos. Hoje tu vai comer Bíblia. E Pedro tomando a parte, versículo 22,
começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Por que, irmão? Jesus começa a falar do plano de morte, de cruz, do que ia acontecer com ele. E Pedro fala assim, começa a repreender: não, Jesus, de modo nenhum deixa isso acontecer contigo. Olha o versículo 23. Ele, porém, voltando-se a Pedro, nós estamos falando da mesma pessoa, para trás de mim, o quê? Satanás. Para trás de mim quem? Satanás. É ele, irmão. Há poucos minutos Pedro estava falando: olha, sobre essa palavra, foi carne nem sangue que te revelou, meu Pai que está no céu que te revelou. Agora, irmãos, continua. Jesus falou: olha, vamos pegar o filho do homem, vamos matar. Ele fala: não, Jesus, de maneira nenhuma é para deixar acontecer isso contigo. Arreda de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Espera aí, gente, nós estamos dentro do mesmo contexto, irmãos, do mesmo culto. Às vezes o pastor sai do culto, irmãos, e aí passa numa rua e vê um irmão e fala: meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui, filho? Quantas pessoas vêm chorar no culto, irmãos, e saem para fazer bobagem? Às vezes perde a unção do culto sem nem chegar em casa, irmãos. Às vezes fecha a porta do carro e já começa a briga com a esposa, com os filhos. Tinha uma mente confusa, irmãos, porque a mente é um grande campo de batalha. Ela freia, irmãos, os propósitos de Deus. Uma menina agora chegou na igreja, irmãos, uma menina jovem, 13, 14 anos. Ela chegou para mim e falou: pastor, oi, olha para mim, olha para mim. O que foi? Eu só penso coisa ruim, pastor, eu só penso coisa ruim. Ela parece que tem uns parafusos soltos, sabe? Eu falei assim: eu vou orar por você. Se você começar a pensar coisa boa, depois tu me ensina também, viu? Irmãos, a mente da gente, irmãos, ela não é para coisas boas, não. Alguém começa a demorar de chegar, você pensa coisa boa, achou uma mala cheia de dinheiro, está contando. Morreu, foi atropelado, alguma coisa aconteceu, meu Deus do céu, principalmente mãe. Irmãos, a mente é um campo de batalha, é alojar ali as nossas confusões, as nossas dúvidas, os nossos argumentos, ainda que não sejam pecaminosos. Escute isso. Eles podem parecer até mesmo amorosos, porque Pedro estava advertindo Jesus: oh, Jesus, não te deixa acontecer coisa ruim. Irmãos, são vozes, irmãos, que não são de Deus para as nossas vidas. Tem pessoas que vêm cheias das ideias. Eu falo para elas assim: mas quem está te falando isso? Né? Tem uns discípulos que eles vão se aproximando: pastor, isso não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Foi Deus que mandou você dizer? Não. É você quem está me dizendo? Ou é o Satanás? Só existe 3 pessoas falando conosco: ou é Satanás, ou é Deus, ou é sua alma. O que não é certo? É Deus falando, irmãos? Pare de ser confuso, meu irmão. Você tem que parar de ser confuso. Uma hora você está falando de uma coisa, outra hora você está falando de outra coisa. Pare de ser confuso. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Irmãos, hoje Deus tem que desatar a tua mente para tu parar de ser confuso, para que o plano dele aconteça em você. Aleluia! Glória a Deus. Tem gente retardando a promessa de Deus dele. E aí, quando é que vai lançar essa rede, irmão? Nunca. Por quê, irmãos? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora quer, outra hora não quer. Isso aqui, irmãos, não é playground, não. Isso aqui, irmãos, é obra de Deus. É Deus, é assim mesmo. Vai nascer nas igrejas, pastor. Aí eu sento com os pastores e falo assim: filho, acabou, viu? Agora tem a chegar e falar assim: hoje eu não quero ir na igreja, não. Pode? A gente tem o direito de se desviar? Tem. Acabou, filho. Chega agora aqui: pastor, pastor Adão está meio fraquinho na fé. Não tem tempo para isso, irmão. Tem dia que a gente acorda desanimado. Acorda. E eu não me permito ser desanimado, irmão. Eu sou uma pessoa animada a todo momento. Tem hora que o mundo está caindo abaixo, irmão, eu estou lá dando um sorriso com a lágrima no olho. Um dia eu acordei tão desanimado, eu olhei no espelho assim, irmão. Pai, sabe? Eu catei a mão, mas mandei, irmão, na frente, assim, ó. Pá, você não. Pá, comecei a bater, irmão. Não tem direito a isso, não, irmão. Ah, pronto, irmão.
Um pastor com a mente confusa. Irmão, hoje não estou muito bem, sabe? Que luta, irmão. Que desafio. Deus, aleluia. Deus. Quer saber de luta? Conversa com seus pastores, irmão. E antes de chegar em você, chegou neles. Tem gente achando que umas lutinhas de uma unha encravada aí é luta, irmãos. Tem que parar de ter a mente confusa, irmãos. Decida o que você quer com Deus. Porque você fica lançando rede e não pega nada, sabe por quê? Porque uma hora você lança, não espera nem ela baixar e já solta de novo. Por quê? Você é confuso, irmão. Você não sabe o que você quer. Vamos lá, irmãos. O que tinha na vida de Pedro que atrapalhar? Primeiro, mente confusa. Segundo, irmãos, um temperamento que só a misericórdia de Deus. Irmãos, quando os guardas chegaram, irmãos, até Jesus para prendê-lo, Pedro, que andava com uma faca, uma espada, e passou na orelha de um soldado. Eu sempre preguei isso. Não, Pedro foi querer cortar a cabeça e errou e pegou na orelha. E há uns anos atrás, irmãos, fiz um estudo a respeito disso, fiquei curioso, comecei pesquisando, eles sabiam muito bem o que estava fazendo, irmãos. Cortando a orelha daquele soldado, tirando o sacerdócio daquele cara. Mas escute, irmãos, interessante que Lucas, no capítulo 22, não precisa abrir não, depois você marca aí e lê. Diz assim, um deles, Lucas, um deles que tinha uma espada foi lá, não falou quem era. Irmãos, no livro de Marcos, diz assim, um deles. No livro de Mateus 26, 51, diz assim, um dos que ali estavam. Não fala que era Pedro. De repente estava escrevendo, né, a respeito, e Pedro estava do lado, né? E aí o guarda veio e um dos que estavam aqui com a gente, porque você sabe, né, irmãos, eles escreveram depois, né, os registros, né? Pedro já era o chefe da igreja, né? Vamos falar que era o nosso pastor, não, né? Os que estavam ali. Mas João, irmão, discípulo do amor. João é o discípulo do amor, irmão. Todo mundo conhece João como discípulo do amor, que deitou o rosto em Jesus. Aí eu tinha lendo o livro de João, né? Foi engraçado, né? João que escreveu que ele era o que amava. Mas cara, petulância, né? O discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que amava, ele deve estar falando dele. Ele, irmão, diz assim, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Não sei se você sabe, né? Ele estava ali já, irmãos, né? Fazendo estágio para ser sacerdote. E era na orelha direita que se colocava o brinco para fazer a unção, irmão. Quando ele corta a orelha, eu quero ver como você vai ser ungido agora. Irmão, um dia eu vou pregar só sobre isso para você. Você vai ver que magnífico é isso aqui. Mas nós vamos correr, irmãos. E o nome dele, do servo, era Malco. João sabia muito bem quem era o cara e tudo a respeito da vida do cara. Foi de Simão Pedro. Jesus foi lá e restaurou a orelha dele, irmãos. Diz assim, e respondendo Jesus disse, deixai-os, basta, e tocou na orelha e curou. Aleluia. Quantas vezes o seu temperamento faz tanta bobagem que atrapalha você no propósito de Deus? É a mim. Porque comigo é assim, eu sou cristão, não sou bobão. Comigo é bateu, né, bom? Porque, irmãos, na hora que estava chegando a hora de Jesus, Jesus, eu morro contigo. Jesus, não, eu vou morrer contigo. Ele teve disposição, irmãos, para matar, mas não teve disposição para morrer. Tem muita gente na igreja que tem disposição para matar. Matar o irmão que está chegando na igreja, matar o cunhado, matar ali o primo que está chegando na igreja. Só que não tem disposição de morrer, irmãos. A proposta do Evangelho é morte. É morte, não é vida. A rota desse Evangelho se chama morte. Então tenha disposição de morrer. Mas o meu pai era assim. Que se exploda teu pai. Deixa de ficar, irmãos, escorado no seu DNA. Você tem um sangue vertido na cruz sobre a tua vida. Seja macho o suficiente, seja mulher suficiente para dizer assim, eu preciso mudar. O meu pai me chamava, desculpa, irmãos, de caga-raiva. Porque eu era estressadinho, caga-raiva. Porque eu era tão estressado que ele falou assim, esse menino caga-raiva. As pessoas que andam comigo hoje sabem.
faz mais parte de mim, não. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse negócio do velho homem, do velho homem, do velho homem, do velho homem. Pastor, que o velho homem. Vamos tratar, irmãos, o temperamento. Fica estragando as coisas para Jesus ficar consertando, irmãos. Por causa do quê? Temperamento. Vai lá, irmãos, compra o que não pode com dinheiro que não tem. Se enrola todinho. Por quê? Temperamento. Não pode ficar sem fazer o negócio. Uma vez inventaram uma viagem lá para Porto Seguro. Lembra aqueles negócios? Escuro, Porto Seguro. Irmãos, minha primeira formação matemática. Não dá para me ir. Não, mas eu parcelar em 10 vezes. Nem se fosse em 20, não dá para ir. Você não tem fé. Não é que eu não tenho fé, é que eu tenho responsabilidade com as coisas. Eu não vou fazer isso, comprometer a família, comprometer o meu caráter com isso. Foi lá uma turma, irmãos. Uma turma foi. Tinha uma irmã com um cartão lá abastado, passou, só o sangue do cordeiro. Até tiveram a audácia de falar para a irmã assim que ela tinha condição que não podia nem cobrar. Ah, pai, irmão, vamos tratar temperamento. O plano de Deus a ser estabelecido nas nossas vidas e a gente com temperamento atrapalhando. Eu preciso me policiar, irmãos. Parar de tentar resolver as coisas pelo meu pensamento. Parar de ficar cortando a orelha alheia aí, irmãos. Parar de ficar atrapalhando a Jesus, achando que está fazendo coisa certa. Pessoas, irmãos, amaldiçoando lugares. Tomara que feche. Tem o que, irmãos? É um demônio no volante que na hora que você pega, você se conecta a ele. Tem gente que é uma bênção, mas na hora que pega o volante de um carro, irmão, sai amaldiçoando. Que temperamento é esse, irmão? A gente só é crente aonde, irmãos? Quando a gente entra dessa porta para cá, irmãos, aqui não, filho. É dali para fora que temos que estabelecer o chamado, irmão. É verdade, Senhor. Vamos cuidar desse temperamento. Mas é jogando bola que eu sou estressado. Tem um amigo, irmão, mas amigo, irmãos, o cara é tranquilo demais, uma bênção. Uma bênção. A gente fala assim, tem um ditado entre nós, né? Fulano é uma moça, um nobre. Tem um futebolzinho lá na igreja, irmãos. Eu sabia que ele gostava, irmão. Caí na bobagem de chamar ele. Isso aqui é meio. Olha, amigo de infância, esse menino é uma bênção. Crente, irmãos, cristão. Quando eu comecei a engatinhar no evangelho, ele já engatinhava também. Irmão do céu. Quando pôs a bola, irmãos, parece que o capeta grudou nele. Irmão, os discípulos têm muita proximidade comigo, né? Eu chegava assim, esse é um cara legal que o senhor falou? Que vergonha. Mas eu era prego, mas hoje eu sou martelo, irmão. Hoje eu bato na cabeça mesmo. Foi, pô, mano, você tá me queimando aqui, hein? Uma novela sua aqui, disse que tu era calmo. E ele é. Ele é. Só que parece que está ignição nele. Que é isso, irmãos? Tratamento. Deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas que não tem como reformar. Tem que jogar embaixo e construir de novo. Lembra do oleiro? Trabalhando lá por pera. Não, vamos fazer de novo. Tem coisas, irmãos, você tem que fazer de novo. Deus, aleluia. Você fica querendo reformar esse temperamento. Já estou uma semana calmo. E daí? Você sabe quantas pessoas eu atendo na igreja? Que chegam para mim, pastor, já estou 2 semanas limpo. Vitória, hein? 2 semanas. Jesus está chamando você para 1 semana. Jesus está chamando você para uma vida, irmãos. Eterna. Então vamos tratar esse temperamento, senão não tem como você lançar a rede, irmão, com um temperamento desse. Que às vezes você vai lançar e não vai vir nada, irmão, vai ficar bicudo, vai sair chutando tudo, estragando as promessas de Deus. Deus vai desatar a tua mente para tratar o teu temperamento. Aleluia. Fala para o seu irmão, você ainda está só começando. Pedro tinha uma mente confusa. Pedro tinha um temperamento muito forte. Pedro, irmãos, teve medo e insegurança. Quando ele se deparou, irmãos, com pessoas questionando se ele
era um dos discípulos de Cristo, ele com medo e com insegurança negou Jesus por 3 vezes. Pedro negou Jesus. E você já negou quantas? Não, eu nunca falei, irmãos. Mas a boca fala, mas a atitude grita. Quando nós vamos para aquele site de relacionamento, temos comportamentos que não é cristão, irmãos, nós estamos negando do mesmo jeito. Olha só, irmãos, o mesmo Pedro que tinha cortado a orelha, valente, ali, irmão, nós estamos diante do mesmo cenário. Não estamos falando de uma coisa de um mês depois, não. No mesmo tempo que ele cortou a orelha, querendo, a pessoa pergunta para ele: você é um dos discípulos? Eu não sou. Quando tem um comportamento que não condiz, irmãos, com o cristianismo, eu estou dizendo: eu não sou discípulo. Uma vez, minha mãe comprou uma bermudinha branca, discuti isso. Era garotinho, irmãos. E roupa em casa era muito difícil. A gente usava roupas usadas das mulheres que minha mãe cuidava da casa. Foi uma roupinha branca para mim, irmãos, uma bermudinha branca, uma camisa social branca. Eu tenho até umas fotos de infância com essa roupa. E aí, irmãos, quando eu colocava a roupa, irmãos, eu sou muito, mas muito assim, não, irmãos, tranquilo, irmãos. Se tu vê como está o meu carro, irmãos, gente, para mim tanto faz subir como descer, sabe? Eu sou muito tranquilo mesmo. Se eu tiver de branco, tiver que encostar ali, tiver que fazer uma coisa, e desde pequeno eu sempre fui muito assim. Daqui a pouco eu estava brincando e me sujei todo. E minha mãe olhou para mim e falou assim: você já sujou toda a roupa? Eu fiquei olhando para ela e falei assim: você não serve para usar branco. Então não serve para usar branco. Essa frase marcada, irmãos. Só quer dizer que você não serve para usar o evangelho, porque você vai manchar ele rapidinho. Você não serve então para ser cristão, porque você vai manchar. Você não serve para estar nessa igreja, porque você vai defamar o nome da igreja, por causa de medo, insegurança, irmãos. Pedro estava cortando a orelha, valente pra caramba. A pessoa só perguntou assim: você é lá da igreja? Um dia uma irmã me ligou, irmãos, para me atender eu tinha que tocar no peito dela assim, ó, no celular. Porque a foto, irmãos, é os peitos de fora. Meu Deus, como eu atendo agora? Eu brinquei com a minha esposa: não atenda isso, não, vou cutucar o peito dela. Cristianismo é esse, irmãos. Nós não temos uso e costume não, irmãos, né? O Júnior estava preocupado de vir, né? Eu falei: não, filho, fica com paz, tá? Né? Eu vou assim porque eu vou ministrar, né? Mas a gente é tranquilo com questão de vestimenta, não é isso não, irmãos. Mas aonde está, irmãos, na nossa mente o cristianismo? Uma mente confusa, um temperamento que só misericórdia, irmãos, e medo, insegurança. O que eu dou a isso, irmãos? Nossos medos, irmãos, nossas inseguranças, ela atrapalha o plano de Deus. Ela retarda, irmãos, cumprir a promessa. O cara, irmãos, que Jesus tinha lançado, irmãos, a expectativa de começar a igreja, irmãos, ele estava negando. O Senhor, irmãos, Ele quer curar a gente através do Espírito Santo. Tirar, irmãos, essas mazelas da gente. Ou nós estamos ou não estamos no Evangelho, irmãos. Tem coisas que você está inseguro, com medo. Deus vai desatar você hoje, irmãos. Eu tô com medo de lançar a rede, porque eu já lancei, rompeu, eu já lancei, não deu nada. Irmão, de repente você está traumatizado por alguma coisa. Porque eu não sei, irmãos, mas quando a gente começa a estudar muito a palavra, eu começo a entender que quando Jesus falava a respeito do reinado, a respeito de ser rei, irmão, olha só. Você começa a andar com um cara que vai ser o prefeito de Bragança, de Peruíbe. Você pensa assim: olha, a hora que ele entrar como prefeito, eu vou estar ali governando com ele. Uma das frustrações de Judas foi essa, irmãos. Ele pensava que o reino de Cristo era ali. Ele queria derrubar, irmãos. Então quem sabe aqui, irmãos, a mente dele era essa. A expectativa errada em Cristo. Lembro muitas vezes, irmãos, de estar na igreja, irmãos, e falar assim: esse evangelho está ficando sério demais. Porque a palavra vinha, irmãos. Porque
Porque você chega na igreja assim, os irmãos te abraçam, seja bem-vindo e tal, cumprimente seu irmão e tal, e você vai indo, irmão, você está vindo aqui a primeira vez, é assim mesmo, Jesus vai te chamando, vem filho, vem como você está, vem, pode vir, todo cheio de lama, vem, filho. É o evangelho, mas daqui a pouco, irmão, a marreta começa a comer solta, ou você muda, ou você muda. É assim que é, irmãos. Descer, irmãos, essa unção, irmãos, essa intrepidez sobre as nossas vidas, irmãos. Eu tenho que assumir, irmãos, o meu propósito em Cristo. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastor, você está magoado comigo? Eu falei, eu não posso ficar magoado. Eu fico magoado, eu posso ficar. Pastor, irmão, eu não posso ficar magoado. Você imaginou, irmãos, um pastor magoado ministrando aqui para vocês? Vou pregar aqui hoje, mas estou muito magoado, viu? Irmãos, tempo para ser magoado. Irmãos, Pedro tinha uma mente confusa, tinha um temperamento que só misericórdia, ficou com medo, inseguro. E Pedro, irmãos, ele ficou traumatizado. Depois dessa breve introdução, eu quero entrar na palavra contigo. Aleluia. Eita glória! Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21. Estamos falando de Pedro, irmãos. João 21, 2. Quem achar, diga amém. Amém. Quantos conhecedores de Bíblia sabem como começou o Evangelho de Jesus com Pedro? Alguém lembra? Como começou? Não? Jesus pegou os barquinhos dele, foi lá, começou a falar, eles estavam lavando as redes, os primeiros contatos de Jesus com ele. Vamos pescar. Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Então, o primeiro contato de Jesus, eles seguindo a Jesus, porque depois que eles têm a pesca maravilhosa, acenam com os amigos, ajudar eles e tal. E aí eles ficam maravilhados com aquilo, largam tudo e seguem Jesus. Assim começa o chamado de Pedro. Amém? 3 anos de ministração. Um homem que depois de 3 anos ainda andava armado. Tem pessoas que estão aqui na igreja 5, 10, 15 anos e ainda anda armado. Se o pastor falar isso, eu já falo isso. Armado. Querendo cortar a orelha. Olha como começa a conversão de Pedro. Estavam juntos, versículo 2 de João 21. Simão Pedro, estamos falando do mesmo homem. Tomé, chamado Dídimo. Pastor, ninguém é Dídimo. Tinha alguém gêmeos com ele, irmãos. E Natanael, que era de Caná da Galiléia. E os filhos de Zebedeu. E outros 2 dos seus discípulos. Então vamos lá, irmão. Disse-lhes Simão Pedro: Vou o quê? Pescar. Vou Pescar. Disseram-lhe eles: Também vamos nós contigo. E saíram logo para o barco, e naquela noite não pegaram nada. Quem ele é, irmãos? O discípulo ao qual Jesus falou que a chave dos céus ia pôr sobre a mão dele, a chave da igreja, ia começar a igreja. Ele ia ser, irmãos, o apóstolo, o patriarca da igreja. Ele pegou Pedro para ser ali, irmãos, o pilar da igreja. Jesus morreu. Jesus sumiu. Foram para uma casa lá, irmãos, esses caras sem fazer nada. Então tome muito cuidado você quando fica sem fazer nada. Sabe aquele versículo que versículo de mamãe 2, versículo 3? Mente vazia é a oficina do diabo. Cuidado. Aí ele, irmãos, ó. Vou pescar. Quando, escute, eu decido fazer bobagem, sempre eu encontro alguém para me motivar na minha bobagem. Aleluia. Isso é santo, Pai, poderoso. Por quê, irmãos? Escute isso.
Por que que aqueles outros discípulos, nós estamos falando de pessoas que estavam caminhando próximo de Jesus, nós estamos falando de Natanael, nós estamos falando de Tomé, nós estamos falando dos filhos de Zebedeu, nós estamos falando de pessoas muito próximas de Cristo. Quando Pedro fala assim, vou pescar, pastor, o que tem aí pescar? Não é pecado, irmãos, entenda. Jesus tiraram eles dali, da pescaria. Ele está falando assim, vou voltar a ser quem eu era. Por que eles disseram assim, cara, espera aí. Ele falou que ia ressuscitar, vamos esperar. Não, irmãos, eu vou com você. Eu acho tão barato, irmãos, quando o povo, escute, quando o povo sai do Egito, e o Egito não saía do povo. Tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai dentro dele. O que essas músicas do mundo estão fazendo no teu celular, irmão? Que CDs do mundo ele está fazendo parte da tua vida, irmãos? Que esse pendrive com música do inferno ainda está aí contigo, irmão? Toma vergonha da tua cara e arranca isso, irmão, em nome de Jesus. Pastor, o pastor te falou? Não, não falou não. Deus está falando. Mas ninguém viu, mas o Pai está vendo. Acho tão interessante, o povo saiu do Egito, irmão. Aí Moisés foi orar, demorou um pouquinho, irmãos, que quando Deus demora, irmãos, aguarde. Fica na última palavra de Deus. Aí o povo, vamos construir um bezerro, vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. É tão covarde que não consegue ir fazer as coisas de volta sozinho. Tem que sempre levar alguém. Eu tenho que tomar cuidado com isso, irmãos. Diga que você está sem dinheiro para o cigarro, você vê se não tem alguém que te traz dinheiro para o cigarro. Diga que você está sem dinheiro para bebida, se alguém não vai te financiar isso, irmão. Quantas vezes eu vejo pessoas irem lá, seu Bahia, meu pai, vamos lá tomar uma, está sem dinheiro, não, pai, para você. Quando chega na igreja, irmãos, é difícil você ver uma pessoa financiando a outra. E quando eu vejo, irmãos, eu louvo a Deus. Porque para financiar, irmãos, para o inferno, sempre tem. Para voltar atrás, irmãos, sempre tem alguém para te motivar para voltar. Ele estava traumatizado, irmãos, ele estava desistido. Ele decidiu ir pescar, voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Como se não bastasse uma crise pessoal, irmãos. Ele levou outros a fazer a mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muito sério. Será que não tem ninguém desmotivado pela tua desmotivação? Será que não tem ninguém paralisado pela tua paralisia? Será que não tem ninguém parado por causa que você está parado? Será que não tem ninguém frio hoje porque você está frio? Será que não tem ninguém desistido porque você está desistindo? Porque, irmãos, eu preciso entender que nós somos Pedro, nós somos influenciadores de uma geração. Então, quando eu dou um passo, irmão, eu estou influenciando outros a darem também. Quer você queira, quer você não. Estão de olhos em nós. Aleluia. Quando você chega e diz assim, hoje eu não vou na igreja, não. Você está dizendo para alguém isso. E essa pessoa recebe essa mensagem de, hoje não precisa ir mesmo. Eu estou replicando, irmãos, a desistência. Pedro, irmãos, ele já até tinha visto Jesus ressuscitado, mas vacilou de novo. Deus não quer, irmãos, a gente vacilando a todo tempo. Uma hora eu quero a promessa, uma hora eu estou querendo voltar atrás e fazer o que eu fazia antes. Eu não sei se aqui tem, irmão. Vai lá em Praia Grande, carnaval, alugou, tem pessoas que tiram férias de Jesus. Aí só vejo os pais, que é o primeiro encontro, é logo depois do carnaval, só vejo os pais. Ai, pastor, pai, deixa meu filho ir trabalhar no encontro, ele está precisando dar uma motivada. E Jesus é lá, irmãos. Quer ser motivado, irmãos? Pega uns vídeos desses motivacional no YouTube, tem bastante que vai te motivar. Jesus não é motivação não, irmão. Jesus é salvação, Ele é rei, Ele é teu Deus, Ele é teu criador, irmão. Eu preciso entender isso.
Tiago. Conheceu? Morreu, filho. Enterraram há 2 semanas. Final de semana do encontro. Eu não pude ir porque 28 anos. Você sabe qual é a tua senha? Garoto novo. Você que passou nos encontros antigos aí, certamente viu ele lá fazendo peças, essas coisas, cara voltado mesmo. Fez uma escolha, fez um caminho, caiu nas drogas. Só o sangue do Cordeiro, graças a Deus, misericórdia de Deus, tinha voltado aos caminhos do Senhor há mais ou menos 1 ano. Aleluia. Você não sabe, não, é? Já tinha visto Jesus aqui, irmãos, e vacilando. Você precisa ver mais, irmão. Quero ir na igreja hoje para sentir um arrepio, irmão. Eu consigo te arrepiar com outra coisa, irmão. Eu pego aí alguma coisa, escreve num prato para ver se você se arrepia. Jesus é muito mais do que um arrepio. Vou dar um susto em você. Quer sentir meu coração dar uma pulsada, irmão? Começamos a virar, irmãos. Os macumbeiros gostam. Vem para a igreja, irmãos, querendo sentir uma coisa. Irmão, eu preciso entender a palavra. Pastor, é errado sentir. Não estou te falando que é errado, não, irmão. Mas o cara viu Jesus ressurreto e estava lá, vacilando de novo. Deus, através do Espírito Santo, irmãos, Ele quer te dar firmeza. Arrancar, irmãos, toda a depressão, irmãos. Todo o sentimento de autocomiseração. Todo desejo de satisfação de ego, irmãos. Quando nós somos assaltados nos pensamentos que não provém de Deus, nós começamos, irmãos, a paralisar a vontade de Deus em nós. E aí, irmãos, a promessa de Deus fica empacada. O início do ministério, irmãos, de Jesus, como eu falei para vocês, ele começa chamando Pedro em uma pescaria, irmãos. 3 anos ministrando. E antes, irmãos, de partir ao Pai, ele volta e pega Pedro no mesmo lugar. Caminha. Já viu pessoas que têm problemas psíquicos? O problema é esse. Dá uma volta. O problema é com a mulher. Dá uma volta. O problema é com a mulher. Vida de cristão, irmãos, até problema tem que ser diferente. Até quando você não vai conseguir administrar os seus problemas? Fala para o seu irmão assim: Jesus hoje vai na tua praia. Versículo 3, irmãos, do capítulo 21, nós lemos, diz assim: e naquela noite nada pegaram. Estavam lançando rede e nada pegaram. Sabe por quê, irmãos? Porque estava fazendo fora do propósito. Eu preciso entender, irmãos, que quando eu fico fora do propósito, até porque eu sei fazer, dá ruim. Você pode saber tudo, irmãos. Está fora do propósito. Não porque eu sei ler, porque eu sei pregar, porque eu sei, eu sou um ungido de Deus. Não vai orar, não. Não vai buscar a Deus, não. Quanta gente eu já vi, irmãos, que ministravam, pregavam. Às vezes as pessoas me chamam: pastor, e aquele fulano lá? Tá aí, né, irmão? Tá aí com Deus, né? O pastor fica assim, dando umas curvas, dando uns dribles, para poder não expor a vida do irmão. Que é de glória em glória, irmãos. A Bíblia fala: conhecereis ao Senhor, e continuamos a conhecer. Glória a Deus. Quanto mais eu conheço a Cristo, eu descubro que eu não sei nada. É mais ou menos assim, irmãos. Preciso entender, irmãos, quando eu fico fora do plano de Deus, eu posso estar, irmãos, paralisando a minha vida pessoal e a vida de algumas pessoas junto. Eu levei pessoas nessa barca também.
Cara, eu disse, eu vou pescar, e eles vieram também, ficaram ali sem pegar nada. Sabe por quê, irmãos? Não está pegando nada? Porque quem mandou você lançar a rede? O texto diz assim, sobre a tua palavra. Mas nesse momento, irmão, não esperou a palavra. Quantas pessoas estão fazendo coisas, irmãos, pela ansiedade? Olha a pergunta de Jesus no versículo 5. Quem está aí com João 21? Diga amém. Amém. Está aí aberto? João 21. Diz-lhes, pois, Jesus, versículo 5: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe? Não. Em outra versão, ele está dizendo assim: nessa tua desmotivação, o que está dando certo? Em fazer as coisas do seu jeito, está dando o quê? Certo. Fazendo a infidelidade que melhorou a sua vida em reter o dízimo, fala para mim, fala para mim. Em reter a oferta, o que melhorou? Um monte. Fala aí o que está dando certo em você, agora que você está fazendo do seu jeito, não do jeito de Cristo. Escuta uma coisa, irmãos. Princípio não se quebra, princípio é princípio. Aleluia. Diga assim, princípio é inviolável. Deus não quebra o princípio. A criança vai lá, irmãos, como teve um caso há uns anos atrás, alguns vão lembrar, de uma criança aqui na Baixada Santista mesmo, que se vestiu de Superman e pulou do prédio. Alguém lembra uma história dessa? Há uns anos passou no noticiário? Ninguém lembra disso? Dessa foi se jogou? Morreu? Gente, ela é inocente, ela não sabia. É princípio. Existe uma força puxando para o centro da Terra, chamada gravidade. Você sabendo ou não sabendo, morre, filho. Princípio. É princípio, fidelidade ao Senhor, irmãos, é princípio. Eu preciso aprender a cumprir princípio. Eu preciso entender isso, irmão. O plano de Deus, o propósito de Deus, ele vem para mim, irmãos, mas eu tenho um princípio. Eu não posso sair, irmãos, violando os princípios de Deus. Querendo fazer, não. Eu quero fazer assim, mas não, comigo vai ser diferente. Irmãos, um dos princípios é sacerdócio, irmãos. Eu chegar diante do sacerdócio e falar assim, meu pastor, estou pensando em fazer isso aí, você ora por mim, você me abençoa. Eu tenho pessoas lá que só viajam, irmãos, antes de vir falar com o pastor para abençoar a viagem, eu posso ir, está tudo bem para mim ir, tranquilo. Sacerdócio. Aí você vai lá, dá umas cabeçadas e volta, né? Foi um rapaz em casa, irmãos, mas foi muito. Olha, Deus, ele é muito misericordioso com a minha vida. Ele fez um negócio lá, irmãos, mas assim, todo errado, com uma pessoa errada. Acontece isso inúmeras vezes na igreja. Igreja grande, pessoas se dizem que estão lá dentro, compram, não pagam, mas só lá tem isso, aqui não tem. Aí o irmão vai conversar comigo. Pô, pastor, fulano, vendi um negócio para fulano aí, fulano não pagou. É mesmo, filho? Você tem que fazer uma coisa. Eu? Fazer o que você quer? Não, tem que conversar com ele. Quando foi que você veio até mim dizer assim, posso? Tem a tua bênção, pastor? Preguei há poucos dias na igreja, irmãos. Melhor é obedecer do que sacrificar. Saul perdeu o reinado porque não esperou o sacerdote dar a bênção. O que você tem aí na sua desmotivação? Jesus é lindo. Chama ele de filho. E aí, meus discípulos amados, tudo bem? Quantas vezes os pastores usam essa expressão? Vai na casa de um irmão, vai lá fazer uma visita. E aí, filhos? E aí, discípulos amados? E aí, irmão? Então, o que nos faz irmão, irmãos, não sei se você sabe, é Jesus. À medida que eu recebo Jesus, Ele me faz, irmãos, ter direito de ser chamado filho de
Deus. Aí, como eu sou filho de Deus, por causa de Jesus, você é filho de Deus, porque você aceitou Jesus, e isso nos faz irmão. Aleluia. Aí tu fica chamando os primos de irmão. Glórias ao Senhor. Jesus precisou, irmãos, aparecer na praia. E hoje Jesus está indo em algumas praias. Aleluia. Sabem como está essa pescaria aí? Glórias ao Senhor. Jesus hoje, irmãos, me tirou, irmãos, verdadeiramente de um lamaçal, de um chapo de louco, para vir aqui, irmãos, para visitar a tua praia. Amém. Lá onde você está, dizer assim, aí, filho. Mente confusa, temperamento que só misericórdia, medo, ansiedade, desmotivado e quer pescar desse jeito. E ainda pergunta o que está dando errado. Tem pessoas que fazem tudo errado e chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei por que deu errado. Você não sabe por quê. Você está fazendo tudo errado, cara. Como vai dar certo essa conta se você já começa fazendo errado? Pessoas que começam um relacionamento sem bênção da igreja, sem bênção do pastor, começam a falar: ai, não sei porque deu errado. Começou errado, irmão. Faz tudo errado que ele quer que dá certo. Versículo 6. Ele lhes disse: lançai a rede do outro lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, as redes e não podia tirar pela multidão de peixe. Aleluia, Senhor. A mente confusa, o temperamento que só misericórdia, insegurança, traumatizado, desistido, mas mesmo assim, Deus derramou o sobrenatural, porque Ele queria Pedro, Ele quer você, senão você não estaria aqui hoje, irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, Pedro, mesmo com tudo isso, Jesus não desistiu dele. Glórias a Deus. E foi na praia dele. Você pode olhar e falar assim: olha, abra aí só no livro de Atos, rapidinho. Está terminando. Cadê o ministério de louvor? Aquela música bonita que vocês tocaram, acho que foi a primeira, se não me engano. Linda demais. Quem achou Atos 2? Amém, Jesus. Diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Olha a diferença, irmãos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ao qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, Pedro, ele pregou a palavra, ainda que fosse um homem letra. Tu vê a epístola de Pedro, irmãos, quando você começa a ler, termina, né? A gente chega na igreja, ó, já li um livro da Bíblia, irmãos, geralmente é Pedro. Irmãos, porque ele era um cara ileto. Ele não era um cara estudado, ele não era um Paulo, irmãos. Não era, ele não era um Lucas, um doutor, não. Ele era um cara ileto. Irmãos, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Hoje precisa de quase 3 sermões para uma pessoa aceitar, né? E com um sermão, 3.000. Aquele homem, irmãos, complicado, confuso, temperamental, medroso, angustiado, desanimado, traumatizado. Agora depois, irmãos, de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, Aleluia, Jesus. ele se transformou, irmãos, em uma referência para a igreja. Pedro se transformou na referência de igreja, irmãos, um pai de multidão. Acho uma barata, as pessoas falam: eu sou Pedro. A tua sombra cura? Você é Pedro o quê? Você prega e 3.000 pessoas se convertem? Você é Pedro o quê? Você fica preso e o anjo vai lá arrancar você? Você é Pedro o quê? Quando vão te crucificar, conforme a história conta, historicamente, não sou digno de morrer como um mestre, e vira de ponta cabeça? Porque todo mundo fala de Pedro antes da conversão, irmãos.
Eu sou que nem Pedro. Por quê? Porque arranca a orelha? Não, irmãos. Esse cara que arrancava a orelha não arrancou mais não, irmãos. Você não vê mais registro. Ele virou a referência na igreja. Aleluia, Jesus. Eu acho muito lindo, irmãos. Eu chego aqui neste lugar e vejo pessoas aqui, eu ia falar centenárias, não é isso? Patrimônios da igreja, né? Acho tão lindo isso, irmãos. É uma caminhada aí já de 8 para 9 anos, né? 8 para 9 anos que a gente caminha juntos. E eu vejo uns rostinhos aqui, alguns somem, volta de novo, volta de novo. Né? Mas eu acho muito lindo isso, a permanência. Isto é que faz a diferença, irmãos. Pedro agora permaneceu um cara curado, irmão. Glória a Deus, aleluia. Lá vai ele, irmãos, para a igreja. O cara está lá pedindo, irmãos, moeda. Ele fala, não tenho dinheiro não, eu tenho te dou, levanta e anda. Olha só, irmão. O cara tinha medo, irmãos, estava pregando, irmãos, para multidões. Por quê, irmãos? Uma experiência com o Espírito Santo. Você tem experiência com o Espírito Santo? Eu acho mal barato. As pessoas chegam em todo lugar querendo ser, irmãos. Vou fazer um velório esses dias, poucos dias atrás, agora, quarta-feira agora. As pessoas me perguntam se não tem Wi-Fi. Gente, sem brincadeira, irmãos, eu fiquei indignado. Que pastor tem que ficar indignado para dentro, não pode ser para fora. Porque é um lugar bacana que tem lá, fizeram um lugar para velório ali, bonito em Praia Grande. Um lugar que, uma sala, irmãos, a sala é R$700 um período de locação. Um período. E alugaram ali, é cafezinho e tal. Tudo bom para o velório. E aí, eu assim, não, mas com tudo isso tem Wi-Fi? As pessoas hoje elas chegam na tua casa, antes de dar bom dia, elas perguntam assim, qual é a senha da internet? Por quê, irmãos? Por quê? Elas querem estar conectadas. Qual é a senha, irmãos, hoje para me conectar com o Espírito Santo? Quando eu chego na igreja, irmãos, eu não me permito a deixar passar o culto sem eu me conectar com Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos que tem que cumprimentar. Lá na igreja eu chego sempre bem antes, porque não dá tempo de ficar cumprimentando todo mundo. Eu já chego antes, cumprimento os gatos pingados que tem, e quem chegar depois que vem me cumprimentar. Mas a hora que começa o culto, irmãos, conexão, porque eles ficaram 50 dias, irmãos, interruptos, orando. Ali, irmãos, Jesus já estava ressurreto. Tinha nem 2, 3 dias que eles foram para uma casa e falou assim, não aguentou, vou pescar. Aqui não, irmãos. Ide para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos. Esse cara, irmãos, em obediência. Aleluia. Deixa o pastor te ensinar um princípio hoje. Quando você não souber o que fazer, você fica na última palavra de Jesus. Jesus falou para você, caminhe, filho, caminhe. Pastor, mas para onde? Não falou para caminhar, caminhe. Simples, caminhe, ande. Mas se conecte, irmãos, com o Espírito Santo. Senão, irmãos, só vai ser eloquência de pastor, palavras bonitas, palavras de impacto. Mas existe, irmãos, alguém aqui que está acima, irmãos, da igreja, acima do pastor, irmãos, que é a pessoa do Espírito Santo. Tem um propósito em você, irmãos. Você está doido, irmãos, para lançar a rede, irmãos? Ele vai falar para você, eu sei aonde é. É aí do lado direito do barco. Irmãos, você acha que eles não tinham já lançado ali, irmãos? Mas sem a mão de Deus. E Jesus só se lança de novo, irmãos. Ele quer acabar, irmãos, com a tua depressão, irmãos. Ele quer fazer das tuas mágoas, angústia, ele quer fazer disso testemunho. Aleluia.
Tem que acabar com a tua desistência. Acabar com a sua oscilação. As pessoas que eu vejo elas adorando na igreja. E o pastor tem muito disso, né? O pastor conhece história de pessoas, né? E às vezes eu chego na igreja, irmãos, e vejo pessoas adorando ali, pulando, cantando. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa é crente. Ela está aqui adorando. Eu sei a luta, eu sei o combate. Pessoas que não oscilam, irmãos, que não tem confusão mental, que sabem o que é. Aleluia. Eu preciso saber o que eu quero em Deus. Ainda que você tenha limites, irmãos, Deus ele vai ministrar o Espírito Santo na sua vida. Para que você desate na mente e cumpra o plano dele. Tem um propósito de você, irmãos. Você vai parar de retardar os planos de Deus. Tem muita coisa parada aqui por causa de você. Eu parei 10 anos da minha vida, irmãos. 10 anos. Sabia já do meu chamado e fugia dele, como diz aí fora, né? Como o diabo da cruz. 10 anos. Uns 3 anos atrás, tem uma família na igreja lá, uma bênção, irmãos. Nelson. Família de cristãos mesmo, família cristã. E um dia eu fui na casa dele e ele falou assim para mim assim, pastor, obrigado por você ser meu pastor. Ele falou para mim que passou um período desistido, que não queria mais caminhar, e acabou encontrando a igreja, se identificou e ali, hoje uma bênção, não são referências na igreja, um casal amado. E ali veio um temor no meu coração. E se eu tivesse desistido? Ou, deixa eu te falar algo. Ou quantos nesses 10 anos que eu parei, que hoje nem na igreja deve estar, que eu estou desanimado, que eu estou abatido, que eu fujo do meu propósito. Muitas pessoas, irmãos, hoje podem estar tendo a decisão de céu e inferno por causa da minha posição aqui. Uma frase muito linda de um filme chamado Efeito Borboleta. O primeiro filme, os outros não assistem, que é muito ruim, mas o primeiro filme chamado Efeito Borboleta é um filme muito bom. Ele diz assim: o pequeno voo de uma borboleta pode estar causando um tufão do outro lado do mundo. Um simples abraço, um simples aperto de mão dizendo: Deus te abençoe. Um simples ligar para a pessoa e dizer: te senti falta do culto. Ou aquela frase assim, ó, pode contar comigo, de verdade, irmãos. Não aquela TMJ, tamo junto. Não. Aquela frase assim, ó, conte comigo. Esse tempo de visitação do Pentecoste, irmãos. No versículo 10 diz assim: disse-lhe Jesus, trazendo os peixes que agora apanhaste. Simão subiu, puxou a rede, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, a rede nem se envolveu. Alguns estudiosos dizem que eram as 153 nações que se referiam para o momento. Uma coisa para o planeta todo. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus.